Olha, aquilo que eu falei faz alguns dias está se confirmando. Hoje, o vice-presidente da CPI da Covid, o Randolph Rodrigues, admitiu que o Pazuello pode ser preso na CPI. E isso ligou todos os alertas no Palácio do Planalto, porque o Pazuello preso só tem uma pessoa que ele pode delatar para ser solto e você sabe muito bem quem é e eu também sei quem é. O Pazuello também está apavorado. Ele tem estratégia na STF, que eu já falei sobre isso aqui, vou falar mais, para tentar adiar o depoimento dele, mas os próprios membros da CPI têm certeza que isso não vai dar certo, como eu também já adiantei aqui. E, ó, o Pazuello, ele vai de novo furar a quarentena dele, pra quem não sabe, ele falou que vai ficar 14 dias em quarentena e que não ia depor porque ele se encontrou com 2 infectados pela Covid, mas na semana passada ele se encontrou com o Onyx Lorenzoni, era para ser secreto e não foi, e essa semana ele vai se encontrar com o Onyx e com um dos advogados, uma pessoa que está fazendo a assessoria jurídica dele, porque a coisa tá feia pro Pazuello. Os advogados dele atualmente são os advogados gerais da União, que são do governo Bolsonaro, indicados pelo Bolsonaro. O Pazuello está querendo trocar a defesa dele e esse possível futuro advogado oficial do Pazuello estará com ele vendo os próximos depoimentos da CPI. Por quê? Porque teremos bomba nessa semana e na semana que vem. Vamos lembrar que o Pazuello vai depor na quarta-feira, dia 19, só que um dia antes tem o Fábio Weingarten na CPI. O Fábio Weingarten, ele vai descascar o Pazuello, ele vai descer a lenha no Pazuello. Eu vou falar disso tudo aqui, do Bolsonaro desesperado com a situação, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para Bolsonaro e Pazuello? Você quer ver os dois presos? Então, curte o vídeo e se inscreve no canal. Olha, é um segundinho e é de graça se inscrever no Plantão Brasil e você ajuda a oposição a esse desgoverno assassino que tá aí matando as pessoas e eles vão pagar por tudo isso. Hoje o próprio Renan Calheiros falou, o governo vai pagar pelo que tá fazendo. E a gente faz oposição também nas ruas. Hoje o nosso carro de som tava lá em Campinas e em Caicó, no Rio Grande do Norte. Eu vou mostrar no finalzinho do vídeo um trecho do carro de som aqui em Campinas. Ó, tá aqui pra ver. Também estava em Indaiatuba hoje. Quem quiser ajudar essas ações do Plantão Brasil, nosso carro de som roda denunciando que o Bolsonaro não quis comprar vacina, denunciando o desemprego, denunciando as empresas saindo do Brasil, denunciando o descaso do governo Bolsonaro com a pandemia, que a culpa é dele, que a culpa da economia tá um desastre, não é do lockdown, a culpa é da falta de vacinas. Quem quiser ajudar isso, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e apoie-se e vamos continuar indo pra cima do desgoverno Bolsonaro. Mas se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos falar agora sobre a CPI e sobre principalmente a possibilidade da prisão do Pazuello. Eu tinha ventilado isso aqui na semana passada, eu vejo algumas pessoas comentando, Thiago, não, isso não vai acontecer, não, Thiago, calma, você é otimista demais. Olha só, hoje o Randolph Rodrigues, que é alguém melhor do que o vice-presidente da CPI, o Randolph Rodrigues confirmou, ele falou, o Pazuello será convocado na condição de testemunha. E aí tem uma coisa, quando alguém é convocado para uma CPI, quando a pessoa é convidada, o cara é convidado, ele pode ir lá, ele responde o que ele quiser, o que ele não quiser ele não responde, pode ficar em silêncio, enfim, ele é convidado. Quando ele é convocado, ele pode ser convocado em 2 condições. A primeira é a condição de investigado. O cara é investigado pela CPI, está convocado. Um investigado, tanto na CPI, que é um inquérito parlamentar, o nome diz comissão parlamentar, porque é no parlamento, de inquérito, de investigação. Numa investigação, no inquérito, ou no parlamento, ou no Ministério Público, ou numa delegacia, o cara que é suspeito, que é investigado, ele não precisa responder, ele pode recorrer ao direito dele de ficar em silêncio para não produzir provas contra si mesmo. Só que a testemunha tem que falar. Testemunha não pode mentir. Testemunha não pode mentir, não pode se calar. Você testemunhou um crime. Vamos falar, você viu o crime? O cara quando ele se cala, ele está sendo cúmplice do criminoso. Então o Pazuello, ele está na condição de testemunha por enquanto. Estão dando para o Pazuello uma chance e ele não percebeu. Ele não percebeu. Pazuello, você era o ministro da Saúde, mas você não está aqui como investigado. Você é a testemunha. O criminoso, se não é você, quem é o criminoso, Pazuello? Adivinha, você sabe quem é o criminoso, eu sei quem é o criminoso, a gente está colocando carros de som nas ruas contra o criminoso todos os dias em várias cidades do país e o Pazuello é o único que não sabe ou finge que não sabe quem é o criminoso. Então, ele está tendo a chance. Ele vai entrar, ele avisou, ele falou com interlocutores que vazaram na mídia, provavelmente ele vai entrar com um habeas corpus no Supremo Tribunal, ele vai entrar com 2. O primeiro é para não ir depor, para tentar não ir depor,
E os membros da CPI já analisaram que a chance disso acontecer é zero. Zero. O segundo é para que o Pazuello não vá como testemunha, ele vá como investigado. Só que aí tem um problema, um tiro no pé, porque aí ele confirma que ele está envolvido no crime. Porque quando você vai como testemunha, pergunta o que você viu lá no crime e tal. É uma coisa. Mas aí se alguém te chama para testemunhar um crime e você fala, não, eu sou investigado, eu não sou testemunha, você está se colocando na condição de investigado sem que ninguém tenha te acusado de nada, pô, tem coisa errada aí. Então o Pazuello, ele se colocando na condição de investigado é um baita de um tiro no pé, só que o Randolph Rodrigues deu uma entrevista e ele foi claríssimo nisso. Ele falou, já está pacificado no STF que o STF não se intromete em investigações do Poder Legislativo, ou seja, tem uma CPI, a CPI convocou o Pazuello como testemunha, não é o STF que vai decidir se ele é testemunha ou não. Quem decide é a investigação, o STF não vai se intrometer numa investigação do Poder Legislativo. Pode até se intrometer, aí não é se intrometer, pode até tomar decisões, que aí não seria intrometer, em investigações que correm no Poder Judiciário, no Ministério Público, tudo mais, que aí é da mesma alçada. Já o Poder Legislativo, que são os senadores, deputados, é outro poder, o STF não vai interferir e o Randolph Rodrigues falou, já tem ampla jurisprudência no STF de que isso já está pacificado. Pacificado quer dizer o seguinte, tem tanta jurisprudência sobre isso que não tem dúvidas de que se o Pazuello foi convocado como testemunha, ele vai depor como testemunha. Então o Pazuello tem aí 9 dias. Hoje é dia 10, ele tem até o dia 19 para colocar na cabecinha dele, que a cabeça dele é grande, mas assim, o que tem dentro eu acho que é pequeno. E, na verdade eu não acho, né? A gente viu aqui. Ele mandou 78 mil vacinas pro Amapá em vez de mandar pro Amazonas, porque ele confundiu a sigla do Amapá. Amapá é AP, Amazonas é AM. Ele viu a AM, ele achou que era Amapá, mandou as vacinas pro lugar errado. Isso porque ele é do Amazonas. Então eu sei que é pequenininho o que tem lá dentro. Então ele tem alguns dias para colocar alguma coisa aqui dentro, dizendo, Pazuello, estão te dando a chance de, como testemunha, você contar o que viu. Você contar, fui mandado a fazer isso, isso e isso. Se não, Pazuello, se não, ainda mais depondo depois do Weingarten, a coisa vai ficar muito difícil. Porque o Fábio Weingarten, ele vai, na terça-feira que vem, ele vai destroçar o Pazuello, destroçar. Ele vai fazer, a entrevista dele na Veja foi só um pouquinho do que ele vai fazer. A entrevista dele na Veja, ele pegou toda a responsabilidade de toda a desgraça do Brasil e jogou nas costas do Pazuello. Ele fez de uma maneira que até então bolsonaristas não estavam fazendo, aliados do Bolsonaro, que era o quê? Todos eles negam, é um negacionismo não só da Covid, da doença, da gravidade, eles negam o desastre que está acontecendo no Brasil. Eles negam. É como se não tivesse morrendo pessoas, ou tá morrendo, mas é normal. Todo mundo, como diz o Bolsonaro, todo mundo morre um dia. Não interessa se são 3 mil todos os dias de causas evitáveis. Todo mundo morre um dia, então é isso, segundo os bolsonaristas. Já o Weingarten, não. Ele falou, não, é gravíssimo, as pessoas estão morrendo, muitas coisas erradas foram feitas, que o bolsonarismo, eles negam a gravidade, exatamente para dizer, não fizemos nada errado, não é tão grave assim. Quando o Weingarten fala que é grave e que muita coisa foi feita errada, ele admite o quê? Crimes foram cometidos. Quem cometeu? O Weingarten diz que foi o Pazuello. Ele vai falar antes do Pazuello. Aí hoje saiu na mídia que a estratégia do Pazuello... Eu não sabia. Olha, eles são muito burros. Eles são muito, muito, muito burros. É um mais burro que o outro. Quando você acha que eles passaram o nível da burrice, eles vão lá e conseguem. O Pazuello, a estratégia dele depois do Weingarten. Mas olha, que se ele depõe antes, ele dá a versão dele antes, o que o Weingarten falar, se o Pazuello depor, fizer uma versão mais ou menos convincente, tentando se salvar e jogar nas costas de outra pessoa, o que o Weingarten falar não tem muita importância. Só que aí, o Pazuello depondo depois do Weingarten, quando o Weingarten abrir o bico, começar a falar um monte e jogar tudo nas costas do Pazuello e admitir que a situação é gravíssima, tudo mais, coisa que até então ninguém aliado ao Bolsonaro fez na CPI, qualquer coisa que o Pazuello fale vai ser passível de que ele seja preso. E o Randolph Rodrigues falou com todas as letras. Se o Pazuello mentir, se o Pazuello não esclarecer, ele vai preso. Ele vai sair preso, tá na letra da lei, ele sai, detenção na hora. Dão voz de prisão para o Pazuello e o Pazuello está apavorado. Ele está apavorado com a prisão, então vamos ver se nos próximos 9 dias, cortem só esse trecho do vídeo e façam chegar o Pazuello. Pazuello, você quer se salvar de ser preso dia 19? Delata. Quem é o chefe? Quem é o chefe do esquema Pazuello? Delate-o. Que aí você
talvez se salve da prisão. Ó, no dia 19, provavelmente você se salva se delatar o chefão. Mas eu vou falar, depois não. A desculpa do Pazuello está sendo o seguinte: o Augusto Aras, que é aliado do Bolsonaro, ele foi obrigado a instaurar um inquérito sobre o que aconteceu lá no Amazonas. Teve muita pressão na época e ele também, entre os investigados, está o Pazuello. O Pazuello é um dos investigados. Aí o que o Pazuello quer dizer é o seguinte no STF, e não funciona, tem jurisprudência. Ó, se eu sou investigado nesse inquérito, então a CPI me chama, eu também tenho que ser investigado na CPI. Só que, como eu falei, tiro no pé, porque você pode ser investigado no inquérito e ser inocente. Mas aí num outro você estão te chamando como testemunha, ou seja, eu estou acreditando na sua inocência e fala, não, sou investigado também. Tá ruim. Aí fica ruim. E vamos lembrar, essa semana, amanhã, tem depoimento do presidente da Anvisa, que é Bolsominion. O Bolsominion, presidente da Anvisa, que está extremamente politizado. Tem gente na esquerda que não sabe, mas está sendo gado da Anvisa. A Anvisa não é o Butantan, a Anvisa não é a Fiocruz, não é um instituto respeitado mundialmente que temos que defender com unhas e dentes e que tem que ter muita verba. Não, a Anvisa são técnicos que leem documentos, é isso. A Anvisa é extremamente politizada e amanhã o Bolsominion, e eu sei que ele é Bolsominion, tem aqui a prova de que ele é Bolsominion, porque esse aqui é o presidente da Anvisa, sem máscara, no meio da pandemia, num ato antidemocrático de março do ano passado, em que o Bolsonaro e os amiguinhos dele pediam o fechamento do STF, fechamento do Congresso. Se esse cara não é Bolsominion, quem é no Brasil? Enfim, amanhã vai depor o presidente da Anvisa e ele vai ser obrigado a falar sobre vacina, sobre Pfizer, sobre Sputnik. Essa semana também vai depor o pessoal da Pfizer e na semana que vem da Sputnik. A sorte do Pazuello é que o pessoal da Sputnik vai depor depois dele. Mas o da Pfizer o pessoal vai depor antes. E eles vão falar, junto com o pessoal da Anvisa, sobre ofertas de vacina. Apesar da oferta de vacina não chegar na Anvisa, chega na Anvisa pedidos para que as vacinas sejam legalizadas, possam ser utilizadas. E muitos desses pedidos têm de ser feitos pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, que é quem deveria estar comprando a vacina. Quando o presidente da Anvisa chegar lá amanhã e começa a falar, não, o Ministério da Saúde não pediu para regulamentar nenhuma vacina, não. Aí fica claríssimo que o governo Bolsonaro não queria vacinas. Inclusive, eu lembro como a Anvisa estava atrasando a Coronavac, que era para ter sido já aplicada no comecinho de dezembro, já estava tudo, já podia começar a ser aplicada, mas foi ser aplicada lá no dia 15 de janeiro, 14 de janeiro. Por quê? Porque a Anvisa atrasou de propósito por ordem do Bolsonaro, eu lembro muito bem disso. Tudo isso forma uma peça muito grande jurídica para ferrar o Bolsonaro lá na frente. O Bolsonaro, Jair, a pessoa dele, ele tá tranquilo porque ele sabe que qualquer coisa depende do Augusto Aras. O Augusto Aras, até o momento, não sabemos depois, o Augusto Aras está segurando a bronca pro Bolsonaro, mas pro Pazuello não. Veja bem, eu lembro, o Pazuello está investigado na Procuradoria-Geral da República, o Bolsonaro não. Então vamos ver o que o Pazuello vai fazer. Se o Pazuello entender, nos próximos dias, que o pessoal que está aliado ao Bolsonaro vai ferrar o Pazuello, vai jogar o Pazuello aos leões, jogar o Pazuello na fogueira para salvar o Bolsonaro, aí o Pazuello vai entender que o Bolsonaro não é amigo dele. Pelo contrário, o Bolsonaro é o maior inimigo que o Pazuello já teve na vida, porque colocou ele no emprego, o coagiu a cometer diversos crimes, ele não é inocente, tem que ser preso pelos crimes que cometeu, tanto o Pazuello como o Bolsonaro, mas o coagiu a cometer esses crimes que vão terminar em prisão para ele, e agora tá coagindo para que ele salve o Jair e assuma tudo sozinho. Porra, se isso é amigo, pô, eu não quero amigos assim, porque olha, que amigo da onça. Vou mostrar aqui o carro de som lá em Campinas, 2 trechos do carro de som, olha só. Tava num bairro residencial lá. Não olha pro seu povo, um ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo à própria sorte. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro. Um trecho, eu vou falar. Eu não gostei muito desse carro de som. Ó, outro trecho. O maior presidente da história. Impeachment ou morte? Assista Plantão Brasil no YouTube. Extra. Agora é oficial. Supremo Tribunal Federal confirma.
Sérgio Moro é um juiz ladrão, denunciando também os crimes do Sérgio Moro. Eu não gostei muito desse carro de som porque ele rodou em áreas residenciais que não tem muita gente, os vídeos não ficam legais, assim como quando roda no centro, numa área mais periférica que tem muita aglomeração. Eu não sei se lá em Campinas não pode rodar na região central da cidade, por isso ele estava nessas áreas. E o rapaz, dá pra ver que ele estava sozinho, ele parava o carro para fazer o vídeo. Aí, numa área residencial não tem ninguém, parece que ele tá gravando em frente à casa dele. Por isso eu não gostei muito. Vamos ver se os próximos vídeos de Indaiatuba são melhores, senão não dá para continuar com esses em São Paulo. Mas a gente tem outra empresa no interior de São Paulo e a gente vai continuar rodando em cidades do interior de São Paulo. Já a capital é muito difícil. Se você for de São Paulo, capital, e conseguir alguém que aceite rodar com carro de som por um preço que não seja um rim ou um olho da cara, manda aí o seu contato, o contato do carro de som nos comentários que a gente entra em contato com você. É isso. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve. Se quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo, o botão Seja Membro. Falou!